Fala galera, todo mundo chegando aí para mais uma consultoria online hoje, né? Com nossa super nutricionista Reise Cunha, que deve estar chegando aí já já. A live está marcada para 19h30, mas eu resolvi iniciar logo porque o Instagram às vezes fica querendo boicotar a gente. Então, gente, vai chegando aí. Quem estiver ouvindo, já vai dando um joinha para saber que a conexão tá legal. Outra coisa, aperta o aviãozinho e manda essa live, né? O link dessa live para as pessoas que você realmente gosta e que você sabe que precisam ouvir um pouco dessa live de hoje, que a gente vai estar tratando sobre um tema muito legal, viu? Que é total relevância tanto para a galera da bike quanto para a galera de emagrecimento, musculação, treinamento de força, certo? A gente vai estar falando sobre modulação hormonal na prática do exercício físico, tanto para emagrecimento como para hipertrofia. Então, quem quiser, durante a semana a gente já colocou a caixinha de perguntas e você também pode fazer sua pergunta agora, certo? Tá todo mundo conseguindo ouvir? Dá um joinha aí para eu saber que está conseguindo ouvir, para ficar legal. Enquanto isso aí o povo tá chegando, a gente vai mandando a live aqui para a galera. A Reise já chegou aí, ó. Agora, daqui a pouco chega a solução. Aí. Olá, boa noite. Deixa eu ajustar esse negócio. Pronto, Tudo acho beleza? que tá bom. Estão conseguindo me ver, me ouvir? Aqui tá tudo beleza. Você me ouve? Sim, tudo ok. Show de bola. Tô falando pro pessoal aqui, quem tá chegando agora, já começa a divulgar a live e mandar pra galera que gosta, porque o assunto hoje é bem legal. Terça-feira aconteceu um probleminha, eu não consegui chegar a tempo pra gente fazer a live, mas tá tudo bem, fui fazer uns exames antes da cirurgia, e aí a cirurgia vai ficar um pouquinho mais para tarde. Então, não deu tempo, mas estamos E você aqui tá firme e bem, forte mesmo. Rafael? Tô bem, Eu tô me bem. assustei. É porque dá susto na galera, né? Mas vai a cirurgia do coração, pronto, aí todo mundo já fica apavorado. É, Mas estou bem. Assim, eu acredito que esse ano saia essa cirurgia, viu? Mas a gente está tentando deixar o mais tarde possível. Vamos ver. Ainda tenho mais um encontro agora com o cardiologista, vou levar os exames para ele ver de novo, para a gente decidir se vai fazer ou não. Eu acredito, estou me sentindo bem, então acho que dá para aguentar mais um pouquinho. Só pedalar que eu não posso, né? Porque quando a gente pedala, a frequência cardíaca sobe muito. sobe muito, né? Principalmente quando a gente pensa em competir, que vai ter que fazer treinamento intervalado, alta Sim. intensidade, aí força bastante a válvula. Já na musculação, a gente consegue controlar mais. Então dá para fazer. E é até legal, até porque o tema que a gente vai falar hoje de modulação hormonal, emagrecimento, hipertrofia, performance, tá ligado nisso tudo que a gente, a saúde da gente, né? Não só do Eu coração. recebi várias perguntas sobre hormônios mesmo, alguns hormônios, outros que as pessoas não sabem que é hormônio, mas é hormônio. Então a gente vai ser um bate-papo legal hoje. E que faz diferença no resultado da pessoa. Se tiver um Ou déficit, né? como Um a gente hormônio precisa desse. estar com o corpo todo alinhado, tanto quando a gente fala de emagrecer, quando a gente fala de ganho de massa muscular. Se a gente tiver déficit de testosterona, de estradiol, de progesterona para mulheres e para homens também, tá? Porque quando a gente fala de hormônio feminino e hormônio masculino, parece que cada um tem um separado, e não. É a predominância nos casos que mais vale. No homem, a testosterona e na mulher, o estradiol. Mas a mulher também tem testosterona e é super importante. A gente tem falado muito nela para a testosterona para o público feminino, mas o homem também tem estradiol, também tem progesterona, também tem prolactina, que é um hormônio e que muita gente me mandou pergunta. Eu estou com prolactina aumentada no exame, o médico disse que não é nada, mas isso pode atrapalhar.
porque acontece, a gente vai falando hoje no decorrer da nossa live. E se você tem dúvida aí, já vai mandando a pergunta aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo, eu vou respondendo, o Rafa vai respondendo também. Essa live foi meio de supetão, a gente decidiu fazer hoje de manhã, não é? Porque a gente não tinha combinado. Mas vai dar certo. A gente vai começando, a gente vai falando e as pessoas vão chegando, vão interagindo. E a ideia é isso aí. Se tiver uma, duas pessoas aqui, a gente vai conversando. Se não tiver ninguém, eu converso com o Rafael conversa comigo e dá tudo certo. É uma troca de informações, né, Reise? Mas eu aprendo muito, gente, vocês não têm noção. Até pro meu dia a dia. Tem coisas que antes eu não sabia que Rafa fala e eu aprendo, e aí eu uso nos meus atendimentos. Quem seria eu se eu não soubesse isso aqui, um pouquinho, que é quase nada que eu sei sobre o treinamento? Eu atendo tanto ciclista, se eu não soubesse quais são as zonas, onde as frequências vão nas zonas, o que usa para cada coisa, o que é um treino intervalado, o que é um speed, o que é um mountain bike. São coisas básicas que todos nós precisamos saber, mesmo você que não faz o treino de bicicleta. Eu vou contar um segredo aqui, eu não sei pedalar, gente, eu não sei me equilibrar em cima de uma bicicleta, mas eu gosto de fazer o ciclismo indoor, então sempre que eu tenho tempo, eu vou, na minha academia tem aquela bike de speed que você controla pelo Spiv também, e aí é muito legal, porque eu já sei a zona, ele vai falando a zona e eu, sou craque. O povo pergunta, como é que você sabia? Eu disse, não sei, eu estudei. Também não cumpro meu segredo, porque tem um negócio de um ranking lá e eu quero ganhar. Eu sou competitiva, eu me acabo, mas primeiro ainda não cheguei, né? Mas assim, no terceiro, no quarto... Qualquer dia desse chega. Mas no dia que eu chegar, todo mundo vai saber, porque eu vou tirar tanta foto e postar tanto nesse Instagram, que todo mundo vai saber. Show de bola. Isso aí é legal que a Reise está falando, parece que ela leu meu pensamento, que eu ia falar de como as pessoas estavam me perguntando já durante a semana, e vou aproveitar para a gente usar de gancho para começar a nossa live. As pessoas estavam me perguntando como mensurar se você realmente está tendo resultado na bicicleta. Primeiro, no emagrecimento. A pessoa que está pedalando e está visando o emagrecimento. Composição corporal. É logo o primeiro sinal. Então, você pode aferir isso no seu espelho, você vendo que seu corpo mudou. Você pode ver isso através de uma avaliação física, né? Antropométrica, ou de biopedância, ou de dobra cutânea. Você escolhe o método, o protocolo que você vai usar. Se você ganhou mais massa magra e perdeu gordura, se você conseguiu manter sua massa magra e mesmo sem perder gordura, isso aí já é um indício forte que você está tendo resultado, que você está melhorando. Na roupa, Rafa, o pessoal fala muito da roupa. O cinto para os homens é fantástico. O cinto para os homens, aquela calça que ficava muito justa. A camisa de botão, gente, que eu não estou com camisa de botão hoje, mas geralmente a camisa de botão, quando você ganha muita gordura, quando você está acima do peso, ela abre assim, né? Isso. Aí ela começa a voltar. Muitos homens me referem isso. A camisa, o cinto. As mulheres, o short, a blusa também, a roupa do trabalho. Eu atendo muita gente que diz assim, Nutri, a minha roupa do trabalho não está cabendo. Foi aí que bateu, né? Que eu percebi que eu estou ganhando peso. Então, você percebe quando você ganha e quando você perde também. Batata, você quer saber se você está perdendo gordura. Você fica ali na neurose da balança. A balança não mexe muito, mas sua roupa está afogando, você está mais disposto, pode ter certeza que você está perdendo gordura. Com certeza. E outra coisa, gente, que vocês têm que atentar, é o seguinte, você vai perder peso por um todo. Não tem, Rafa, eu quero perder só aquela gordurinha localizada aqui no tríceps. Alimento com GPS, eu chamo. O queimador vai chegar ali. Não, vou tirar só da linha de cintura dele para melhorar um pouquinho o shape. Aqui, junto do peitoral. Não, o nosso corpo, ele é super sábio. Mas na hora de queimar gordura, é de forma geral. Ele vai escolher lá um local que tem disponibilidade, pega a gordura e bota para ser usado como fonte de energia. Então, para queimar gordura localizada, a gente queima gordura, na verdade, de forma geral. Então, quando o cara está fazendo
o ciclismo e está querendo perder peso e ele não faz o treinamento de força, ele só está querendo perder peso, ele tem que se atentar à composição corporal dele. Outra coisa, se o indivíduo for já com sobrepeso ou com obesidade, qualquer grau, e ele começa a pedalar, ele vai começar a perder peso rápido, beleza. Só que tem uma hora que vai estacionar. E tem outra coisa que ele tem que se atentar. Se ele começar a fazer um treinamento de força para poder aumentar a massa magra dele, ou então parar de perder massa magra, porque no processo de emagrecimento, logo no começo, é muito fácil a gente perder massa magra, né? Cataboliza muito massa magra. Você vai perder peso na balança, mas também está perdendo músculo. Então, quando você começa a entrar já com a musculação, faz uma dieta com hiperproteica, né? Com mais proteína, para poder você ganhar músculo, ou então manter o seu músculo, às vezes o peso da balança dá aquela estacionada. E é aí que entra aquilo que a Reise estava falando. Você se olhar no espelho, você vê sua roupa, que às vezes o peso vai continuar o mesmo, só que você vai começar a perder medida. Então você está perdendo peso, você está perdendo gordura, só que você também está ganhando músculo. Então na balança está lá pesando 90 quilos, mas você estava com um percentual de gordura, sei lá, 25%, 30%, e agora você está com 25%, 22%. Rafa, deixa eu te Você fazer uma perdeu pergunta. gordura. Sim. Termine seu raciocínio, depois eu faço essa pergunta, porque é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Por exemplo, tem muitas academias que têm aula de ginástica localizada, certo? E essa ginástica localizada utiliza esse peso, halteres, caneleira, o peso do próprio corpo. Quando você faz recorrente, de maneira mais assídua, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, uma aula dessa, que você malha diverso músculo, por exemplo, às vezes a mulher não gosta da gordura do braço, aí faz mais localizada para o braço, para o abdômen. Quando você instiga o músculo daquela área, mesmo que não seja uma carga grande, você está instigando o seu músculo e você vai conferir um ganho de músculo ali, se sua dieta estiver direitinha, se você tiver assiduidade. Isso ajudaria a perder a gordura localizada ou como um todo? Teoricamente, a gente vai usar a gordura como fonte de energia, então vai ser de modo geral. Porém, eu ia chegar até nessa parte, mas foi bom você ter perguntado, me lembrou. Porém, quando você estimula aquela região muscular, vou dar exemplo do bíceps e do tríceps. Se você não treinasse, teoricamente você não ia hipertrofiar aquela região. Então, ela ia ficar, deixa eu ver um jeito bem simples assim, o seu braço ia ficar com mais gordura em volta da musculatura que você tinha. E onde tem mais músculo, tem menos gordura, não é verdade? Isso. Vai ter menos músculo e mais gordura. Se você começa a treinar, mesmo que seja numa aula dessa, um body pump da vida, uma ginástica localizada, que a professora manda você fazer exercícios com halterezinho lá levinho, mas com muitas repetições, que aí dá aquele pump, que existe 2 tipos de hipertrofia, a miofibrillar e a sarcoplasmática. Então, quando você faz muitas repetições, o estímulo é de resistência muscular. Só que com o acumulado dos treinos, com o passar do tempo, você também hipertrofia. A hipertrofia vai ser menor. Não vai ser uma hipertrofia direcionada, como você vai lá, faz o treinamento de força com 70%, 85%, 90% de sua carga. Você vai estar trabalhando RML, mas mesmo assim você hipertrofia. Então, Reise, para resumir, quando você exercita o músculo, realmente você vai utilizar aquela gordura de forma geral, mas só que você vai perder gordura localizada. Então, o indivíduo que não treina a região do core, vamos supor um indivíduo que não treina a região do core, mas ele treina todo o resto da musculatura dele. Ele vai perder... Do core é o quê, Rafael? A cintura, abdômen, lombar, tem que avisar para todo mundo. A lombar, a cintura, a região pélvica, abdômen, tudo que faz o seu corpo manter a sua postura. Vamos dizer assim, é como se fosse um cinturão aqui. Quem tem a região do core fortalecida, tem postura melhor, evita hérnia de disco, hérnia na região do abdômen, em geral. Então, nesse exemplo que eu dei, a pessoa não treina o core, faz o treinamento de força do corpo todo. Ele não tem lesão. E ele também faz o cardio. Você vai ver que ele vai perder gordura na região do abdômen, mas só que ele não vai ter aqueles gominhos do abdômen voltados para fora. Você não vai ver ele saltando assim para fora. Por quê? Porque ele não treina hipertrofia do abdômen.
Porque sem hipertrofia não tem crescimento muscular. Então, ele vai ter lá pouca gordura na região da barriga, né, do abdômen, mas a musculatura Não tem do abdominal dele definição, né? O não músculo. vai ter definição, ou então vai ser bem pequena, porque precisa hipertrofiar. Outra Mas coisa, tem jeito, gente. Para nossa barriga tem jeito. Fiquem felizes. tem jeito sim, só é treinar. Outra coisa, quer ver desmistificando, um tabu, que todo mundo agora vai me xingar. Vai ficar gravado essa live, viu, gente? Abdominal tira a barriga, impossível, não tira, nunca, nunca. Tira sim. Você realmente consegue emagrecer. Se você fizer só abdominal, você consegue perder peso? Consegue. Vou te dar a fórmula agora. Qualquer exercício que você faça, qualquer atividade física, que tem diferença, atividade física e exercício físico. Peraí que a gente chega lá. Qualquer atividade física ou exercício que você faça, existe o gasto energético, existe o gasto calórico. Então, se você se propõe a fazer um treinamento de abdominal todos os dias ou 3 vezes na semana, vamos dar exemplo de 3 vezes na semana, e você coloca uma dieta hipocalórica, você vai estar perdendo peso, porque você vai estar com a dieta hipocalórica, e você vai estar tendo trabalho muscular. Você vai estar tendo exercício muscular naquela região. Então, você vai perder peso. Você não vai perder peso, gordura localizada. Mas lembra que eu falei nesse instante, que quando a gente faz exercício, estimula a queima de gordura também localizada indiretamente? Você perde circunferência abdominal. E como é que a pessoa vai dizer, abdominal não tira a barriga, popularmente falando? Eu já ouvi muito isso. Todo mundo fala, não, você pode fazer 1 milhão de abdominal. Claro, gente, o gasto calórico de um exercício abdominal é bem menor do que você fazer um burpee, você fazer um agachamento, exercício multiarticular. Claro, é bem menor. Agora, procure também fazer o exercício de abdominal da calistenia, por exemplo, se pendurar na barra, ficar de cabeça para baixo, tem tanto tipo de abdômen. Então, vai ter um gasto calórico gigante. Vai ajudar no emagrecimento? Vai ajudar. Outra coisa para a Reise começar a falar aí também. Sobre como você medir o seu resultado. Estou melhorando, não estou melhorando? A gente falou do emagrecimento. Agora, o ciclista. As pessoas pensam em medir somente pela velocidade média. A minha média aumentou, estou melhor. Então, já tira o seu cavalinho da chuva, que não é bem isso. Por quê? A velocidade média depende do vento, depende do relevo, depende da condição que você está, condição individual de cada dia, se você dormiu bem, se você não dormiu, se você comeu, depende da fase, né, do horário, do período que você está, se você se alimentou bem antes do treino, se você está tomando pré-treino, qual substância você está usando, qual treino que você fez no dia anterior, né, se foi uma semana toda de volume, se foi uma semana toda de potência. Então, isso não é parâmetro para você saber se você está melhorando ou não. Exceto que você escolha um dia no mês, ou então conversa com o seu treinador, para poder escolher um dia na temporada para reavaliar. Aí você pode até usar também a velocidade média como parâmetro. Vai depender também do mesmo circuito, aquelas condições, tudo normal para poder você fazer o teste. Você pode estar avaliando seu desempenho, aumento de desempenho, através de uma coisa que ninguém fala, sua frequência cardíaca de repouso. Toda vez que você aumenta a sua performance, você em repouso, sua frequência cardíaca fica menor. Porque você não precisa fazer tanto esforço, seu coração não precisa fazer tanto esforço para bombear o sangue para o seu corpo todo, como fazia antes. Porque ele agora está mais forte. Isso é um parâmetro. Outra coisa, você conseguir falar, tem um aluno aqui da gente, chamado Denilson, sempre ele está aqui na live. Ele falou uma coisa que é verdade. O jeito que ele falou foi engraçado, mas é verdade. Rafa, eu meço minha evolução quando eu consigo falar, conversar mais no pelotão. Ele conversando mais no pelotão, ele já percebe, porque quando ele começa sofrendo, não consegue nem respirar direito, está ofegante. Quando o indivíduo vai ficando melhor, ele já começa a ficar mais relaxado com aquela intensidade. Condicionamento Isso aí, também. condicionamento. Isso aí a gente usa muito na percepção de esforço. Existe uma escala chamada escala de Borg. A moderna vai de 1 até 10. Estou falando pra caramba, né, Riz? Sendo que 1 é o esforço mínimo, 10 é o esforço máximo. Então, às vezes o professor, o treinador, não tem como mensurar o esforço do aluno e ele ensina essa escala. E aí você pergunta, você está vendo o indivíduo lá pedalando, de 1 a 10, qual é o seu esforço? É igual a escala da dor. Ele fala 7, 6. Quando a gente vai ver, faz uma correlação com a frequência cardíaca e com o esforço dele, bate certinho. Vermelhidão de pele, sudorese,
Boca seca, sinal também de esforço, mas também é sinal que você está melhorando. Quando você começa a suar menos, isso estou falando em temperatura normal, controlada. No dia a dia, na rua, não tem como a gente usar esse parâmetro de sudorese. Mas vermelhidão de pele, porque a frequência cardíaca começa a ficar mais alta, você começa a ficar vermelho. Respiração, frequência respiratória e bater papo. Se você consegue bater papo, você consegue também mensurar se você está melhor. Outra coisa, claro e óbvia, todo mundo já sabe, aumento de potência você pode medir através dos seus watts. Se você tem um medidor de potência, você vai saber se você está melhor. Através de contrarrelógio, quanto mais esforço você faz, você consegue ir mais longe, mais rápido. Ou então, aquela mesma distância, sua frequência cardíaca menor, com seu watts menor, mas você consegue bater o tempo. Isso faz com que você meça a sua evolução no ciclismo, independente se você está perdendo peso ou não. Então, não é só você... Outra coisa, distância, que eu já ia esquecendo. Eu tenho muito atleta iniciante, e que tem vontade de fazer 3 dígitos, tipo 100 quilômetros. Muita gente não pedala 100 quilômetros. Para quem já é atleta, acha isso normal, é rapidinho. Mas quem está começando, sonha em 100 quilômetros, é a coisa mais absurda do mundo. Principalmente a galera da gíria do ciclismo, que chama de peba. É o cara que está começando, é aquele cara farofeiro, aquele cara que só vai para a trilha para poder bater papo, para tomar cerveja, comer um bocado de coisa, o peba. Então, gente, o peba, para sair do zero e fazer 100 quilômetros, é o sonho dele. Então, seria mais um parâmetro de ele avaliar se ele está melhorando. Ele vai aumentando o volume dele, Quando ele olha para trás, ele vai lembrar, poxa, eu só fazia 50 quilômetros. Hoje eu já consigo fazer 100 quilômetros. A recuperação também, né, Rafa? Porque às vezes você acaba o treino e você fica acabado durante o dia. Você treina de manhã, você faz 80, 70, 60, ou 10 quilômetros que seja, para os iniciantes, e você fica muito cansado. E quando você começa a evoluir, esse cansaço também diminui. Com certeza, né? existe mais funcionamento. E o cansaço a gente usa 2 vertentes. A primeira, após o treino, quando você acaba o treino, você fazia determinado treino, você ficava morto, exausto, tinha que ter 3 dias, 4 dias para poder você fazer o treino de novo. E o descanso é a recuperação entre as séries. Um exemplo, um treinamento intervalado, 10 tiros de 1 minuto. No começo ele fazia aquele 1 minuto para ele parecer que demorava 10 segundos. Quando ele está mais condicionado, mesmo que a intensidade seja alta, ele consegue recuperar mais rápido. Então ele consegue aproveitar mais aquele tempo de descanso do que quando ele começou. Então, intervalo de descanso, o descanso entre as séries e o descanso pós-treino também é um fator importante para poder medir a sua melhora no ciclismo. E isso tudo influencia a questão hormonal. Porque, a depender do treino que você faça, estimulam a via metabólica, estimulam o nosso corpo a produzir determinados hormônios antes do treino, durante o treino, depois do treino. Um exemplo, isso é comprovado, não sou eu que estou inventando, não. Um jeito de você estimular o seu corpo a produzir mais testosterona. Gente, você não vai estar tomando a injeção de testosterona, não. É estimular o seu corpo a produzir mais. Você fazer um treinamento de perna. Isso aí é 100% verdade. Treinou perna com muita intensidade, o seu corpo se sente na obrigação de ter que fazer alguma coisa para poder suportar aquilo. Então ele estimula seu corpo a produzir mais testosterona. Ah, Rafa, eu não faço treinamento de força na academia. Treinamento intervalado de alta intensidade na bike. Treinamento de tiro. Tiro de 30 segundos, tiro de 20 segundos, tiro de 40 segundos, carga pesada, você fazendo força mesmo. Frequência cardíaca lá em cima, o tempo de descanso bem pequenininho. Estimula a produção também de testosterona. Então, isso tudo faz parte do planejamento, da periodização que o seu treinador vai pegar, vai amar para fazer você sair do PEBA e chegar lá no pódio. Acho que eu vou até mudar o nome do programa. É do zero ao pódio, eu vou colocar agora do PEBA ao pódio. Mas, nossa live é boa que a gente dá risada, né, Reise? Mas fala um pouquinho aí agora, Reise, a questão da testosterona, principalmente na mulher, que elas acham que é zero ou então que precisa de muito para hipertrofiar.
todo mundo pensa, quando a gente fala tanto na hipertrofia, todo mundo pensa na testosterona, né? E às vezes esquece até da outra parte. Já chega no consultório pedindo algo que aumente a testosterona, ou que... ou Os utilizar... atalhos, né, Reise? Ficam pedindo os atalhos, né? As mulheres querem usar o gelzinho, o homem pergunta se não tem nada. E a gente sabe que tem, tá, gente? Mas a primeira via que o seu corpo faz o seu corpo produzir mais é o exercício físico de alta intensidade. Então, é recomendado para todo mundo, desde para o adolescente que começa a fazer exercício físico, quanto para adulto, quanto para o idoso. O homem, geralmente, mesmo depois dos seus 50, 60, 70, claro que com a idade tem um declínio hormonal, mas o homem produz muito mais. A mulher, depois dos 40, 35, já começa esse declínio hormonal. Mas depois dos 45, 50, onde está começando a menopausa, o climatério, tem um declínio muito grande de produção de testosterona mesmo e de outros hormônios também, principalmente testosterona, estradiol e progesterona. Então, essa mulher, ela precisa, eu digo que é recomendação médica, é uma receita, fazer pelo menos 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na semana, um exercício físico de intensidade com carga, porque isso é a primeira coisa que faz você aumentar a testosterona. Segunda coisa, a gente vai dar dicas, tá? Peguem aí, porque não é só usar o produto pronto, finalizado. É você incentivar o seu corpo a produzir, porque é a forma natural e é a forma mais saudável, que vai te trazer mais saúde e constância. Você não pode usar testosterona para sempre, mas o seu corpo pode produzir enquanto você estiver vivo. Né? Então, a segunda dica, manter a matéria-prima do que você precisa para produzir testosterona em dia no seu corpo. Então, o que é que você precisa? Você precisa de muito ferro, muita vitamina D, muito zinco, muito magnésio, muita vitamina B6, muito boro, muito vanádio. Isso tudo são vitaminas e minerais. A gente, desculpa. É que eu fico falando o dia todo, chega que a garganta já está ardendo. Então, isso tudo são vitaminas e minerais que você precisa estar com elas tudo ok no seu corpo. E quando eu digo ok, para aumentar uma produção hormonal, não é estar perto do valor mínimo, não. Pelo contrário, é estar acima do valor mínimo, é estar perto do valor máximo, ou até no valor máximo. Por isso que tem muitos suplementos que a gente vê nas prateleiras das lojas, dizendo aumente sua testosterona, ZMA, nada mais é do que zinco, magnésio e vitamina B6, que são matérias-primas fundamentais para a produção de testosterona. E que por si só tomar aquele suplemento não vai fazer a testosterona da pessoa subir, né? Não vai ajudar. É a questão do marketing, de chamar a pessoa. Exatamente. E porque também o nosso corpo age por demanda. Para que você vai produzir um monte de testosterona se você está obeso? Já tem estudos que mostram que no obeso a testosterona está bem reduzida, a produção cai bastante por causa de toda a inflamação que aquela gordura, toda aquela toxina inflamatória que a gordura causa, que a nossa gordura visceral, da barriguinha ou de outras partes do corpo é altamente inflamatória, então e você já diminui a sua produção. Regis, fazer uma pergunta. E se for no homem obeso, a testosterona cai, isso estimula com que a produção aumente de hormônio feminino também no homem, né? Sim, do estradiol. A testosterona vai baixar. A prolactina está muito alta nos homens obesos. O que é prolactina, gente? É aquele hormônio que a mulher tem, todo mundo tem um pouquinho, tá? Mas são uns hormônios produzidos quando a mulher está grávida. Que prolactina, que é para fazer com que a mulher produza leite. Então, hoje a gente pega prolactina muito alta nos exames, por conta de estresse, por conta de uso de algumas medicações. O fator menos provável, que é uma das causas também que faz ela subir muito, mas aí sobe acima de 100, 200, que é um tumor na hipófise, um tumor hipofisário. É por isso que poderia dar ginecomastia em alguns homens? Sim,
Também, ela aumenta a glândula mamária, porque o quê? O corpo está preparando para produzir leite. Claro que no peito de um homem não vai sair leite, sai uma coisa que a gente chama de galactorreia, que é um líquido branco. Muitas vezes imperceptível, ele é praticamente transparente, leitoso, mas não é leite. Tá? E às vezes a pessoa nem percebe, mas você vê que está aumentando. Acontece muito também quando você bagunça o eixo, tomando muito hormônio sintético. Com certeza. E aí você tem diminuição da produção de testosterona natural, você para de tomar e aí não tem jeito, começa a produzir outros hormônios, que é o corpo tentando compensar. E a depender da droga que a pessoa tome, a droga, gente, a substância, viu? A substância que a pessoa esteja fazendo uso, até durante o ciclo, já sobe bastante. Você tem que... Acontece muita aromatização. Né? Isso, então tem que saber qual tipo de LSD você está usando. Porque quando você toma, Rafa, eles são sintéticos, eles se ligam aos receptores, né, simulando o hormônio. E o que acontece muito é que o corpo tenta fazer uma compensação. Se um está muito alto, os outros também têm que subir. E aí você começa a transformar, porque a testosterona ela tá lá. Mas antes da testosterona você tem outros hormônios, o DHT, que faz cair o cabelo quando está muito alto, e às vezes os homens não sabem que tem muita perda de cabelo, fica com muita espinha, nas mulheres oleosidade, né? A oleosidade, a voz fica mais grossa. Então, você tem o hormônio mãe, né? E aí decide se produz testosterona ou se produz estradiol. Aumento clitoriano, que acontece muito. E é muito importante falar isso, que é irreversível, tá? Não vai parar de tomar e vai voltar ao normal. Não volta, é cirúrgico. O aumento clitoriano você tem que corrigir com cirurgia. A voz grossa vai diminuindo aos pouquinhos, mas a pele oleosa, a queda de cabelo, mas esse aumento clitoriano você tem que ir para a cirurgia. Então, é muito importante vocês não usarem de forma indiscriminada, sem um acompanhamento médico responsável, tá? Porque não é simplesmente fazer e deixar o paciente ir tomando. Você tem que acompanhar isso com o exame, tem que ser por um período para não bagunçar seu eixo. Mas a segunda forma, e a primeira a gente já falou que é o exercício, né? A gente já vem falando disso. A segunda é da matéria-prima que o seu corpo produz, para o que o seu corpo produza, a matéria-prima que o seu corpo necessita para produzir. E a terceira, gente, é retirar aqueles fatores, ou pelo menos diminuir aqueles fatores que atrapalham você de produzir a sua testosterona. Por exemplo, a testosterona e o cortisol, eles competem um pouquinho. Nesse período que a gente passou muito estressado, de pandemia, de medo, de incertezas, de academias fechadas, de treino não feito ou bem mal feito, o que é que aconteceu? Muita gente reclamava, Nutri, eu estou perdendo músculo, o que já era de se esperar, né? Porque se você estava condicionado a uma coisa, você para de treinar por muito tempo, o seu corpo acha que você não está estimulando, que você não precisa daquela quantidade de músculo que você vinha cultivando. E aí junta com esse declínio hormonal, porque a gente tem, na mulher, a testosterona é produzida nos ovários e nas glândulas adrenais. Lembrando, se você toma anticoncepcional, você tem uma supressão ovariana. Os seus ovários produzem bem menos hormônios. Por isso que é muito, muito comum o anticoncepcional, seja ele oral ou aqueles DIU, de hormônio, Mirena ou outro, reduz a produção de testosterona na mulher, sim. Então, um fator que você precisa pensar. E a mulher já tem pouca. Né? A produção natural dela já é pouca. Menos de 10% do homem. Ainda tomando anticoncepcional, vai quase zero. Eu já peguei paciente com 0,001. Já peguei paciente que não dava para mensurar, para medir no exame. Porque quase que não tinha.
né? E a gente sabe que é um hormônio fundamental para a manutenção da massa muscular, para a saúde cardiovascular também. Então, não é só para estética, para ter músculo, para ficar magro, é para a saúde. É um hormônio que a gente já nasce produzindo e tem que morrer produzindo, porque senão a falta dele nos deixa doente. Mulheres, tem muitos estudos que mostram, Rafa, que mulheres na menopausa, depois dos 50, quando entram na menopausa, que tem um declínio hormonal muito grande e não fazem nenhum tipo de reposição, elas têm mais propensão de ter hipercolesterolemia e depressão. Já tem muito caso associando a baixa testosterona na menopausa à síndrome depressiva. Então, é muito, muito importante. Nos homens, começa a aumentar a região da barriguinha. Você diz, meu Deus, eu nunca tive, e agora estou começando a ter uma barriguinha. Será que é aquela cerveja? Pode ser as duas coisas, tá? Você pode estar com o nível de testosterona muito baixo, e a tua cerveja também ajuda, é claro, né? Mas vamos lá. Então, uma coisa que atrapalha muito é o anticoncepcional. Outra coisa é o estresse. Eu sei que hoje é quase impossível você dizer, não se estresse. É inevitável na vida que a gente tem hoje. Não é? Mas a gente precisa combater esse estresse de todas as formas que a gente puder. Por quê? Como eu falei, na mulher, a testosterona é produzida nos ovários e nas glândulas adrenais, no homem, nos testículos e nas glândulas adrenais. Só que as glândulas adrenais, gente, são 2 feijãozinhos, bem pequenininho, uma glândula parece um feijãozinho que fica em cima dos rins. A gente também pode chamar ela de suprarrenais. E elas são bem pequenininhas e elas também produzem cortisol. Então, na hora que você está nervoso, estressado, sem ânimo para fazer exercício, ansioso, o seu corpo ele dá prioridade para produzir um hormônio de fuga, que é o cortisol, e não um hormônio com mais finco evolutivo, com mais finco reprodutivo, como é a testosterona. Então, naquele momento, a sua produção de cortisol aumenta muito, e a gente tem visto muitas pessoas assim, com picos de cortisol durante a noite, acorda várias vezes. Uma dica, se você está acordando várias vezes durante a noite, se observe, ninguém acorda para fazer xixi. Nós temos bexiga e nossa bexiga é elástica, tá? Então, ela segura ali o xixi da noite tranquilamente. Se você acorda, mesmo que depois você perceba que você tá com a bexiga cheia e quer ir no banheiro, você não acordou por causa do xixi. Porque tem noite que quando você tá bêbado, você tem muito xixi, você dorme a noite toda e não acorda. Não é verdade? E é porque, então... Porque você está tendo picos de cortisol durante a noite. Quando chega a penumbra da noite, de 5 para 6 horas, o natural do nosso ciclo circadiano é que o cortisol comece a baixar bastante para a gente produzir outro hormônio que se chama melatonina. E aí fica todo mundo se entupindo de melatonina, achando que a melatonina vai resolver o problema do sono. E muitas vezes não é a falta de melatonina, é o excesso de cortisol que está te acordando, está te deixando acordado. Despertando a pessoa toda hora. Né? Exatamente. Então, 6 horas da noite, esse horário, por exemplo, é hora de você produzir melatonina. Só que tudo hoje no nosso ambiente atrapalha. Essa luz aqui atrapalha, o celular atrapalha, o computador atrapalha, né? Porque são o que a gente chama de tela azul, luz azul. Ela entra no nosso globo ocular e não deixa o nosso corpo perceber que já é noite, que já é hora de baixar esse cortisol, de aumentar a produção de melatonina, porque você precisa dormir e descansar. Tem estudos que mostram que isso se fica mais acentuado, dá mais certo, vamos dizer assim, se você dorme até as 11 da noite. Então, aquele negócio dos pais dizerem, vai dormir que já é tarde, não pode passar das 11, tem um fundo de verdade. Essa crendice popular tem um fundo de verdade. E aí a gente volta para o ganho de massa muscular. Quando você dorme bem, quando você entra na fase não REM do sono, você produz o GH, que é outro hormônio fundamental para o ganho de massa muscular. Lembra que o nosso tema hoje é hormônios, tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa. Então, a gente está te dando passo a passo.
o GH é fundamental. Quando o GH está alto, existe um maior crescimento da fibra muscular, uma maior síntese proteica nesse músculo. E o GH só aumenta, primeiro, se você tiver substratos, se você tiver quantidade de aminoácidos circulantes suficiente, principalmente ácido glutâmico, que vem da glutamina, arginina, ornitina e citrulina. Então, se você tem esses 4, o seu GH sobe mais. Só que não pode ter presença de carboidrato. Você tem que comer carboidrato pelo menos 3 horas antes de dormir, porque nesse momento o carboidrato vai atrapalhar a produção de GH. Então seria legal uma estratégia a gente usar, zerar ou praticamente diminuir o carbo de noite. Seria por isso que as pessoas... Não. Você jantando com carboidrato até as 8, você vai dormir às 10, 11, tá tranquilo. Eu uso bastante glutamina e arginina de noite antes de dormir, para pacientes que querem o ganho de massa muscular. Né? A citrulina malato é ótima para isso. Então, dá para usar também. Agora não vai me usar 500 miligramas, que não vai adiantar. Aí tem que ser uma dosagem mais alta. 5, 10 gramas de glutamina, 1 grama, 2 gramas de arginina, e por aí vai. Você pode mesclar isso ou usar só um. A proteína não atrapalharia não, né? Tipo... Não, porque isso é uma proteína. Só que não é horário de você tem que deixar o produto agir, não precisa estar comendo. Tem pessoas que você não vai conseguir fazer isso, porque chega muito tarde do trabalho, chega muito tarde da academia. Então você precisa ver quem é que se beneficia com isso e fazer para quem pode. Outras pessoas você busca outras estratégias. Tem estudos que mostram que 33% da nossa massa muscular é constituída à noite, durante o sono. Então, é fundamental dormir. Eu tenho uma piramidezinha no consultório que eu mostro para os pacientes, eu chamo dos pilares da hipertrofia. Né? A gente tem como base a alimentação e treino, o descanso, o bom sono, um sono reparador e, por último, a suplementação. Porque não adianta você usar todos os suplementos do mundo. Às vezes você já chega para a consulta tomando 4, 5, 6, 10 tipos de suplemento e não está conseguindo resultado. Porque aquilo ali, você não está suplementando, você está complementando o que você está deixando de comer. Estão usando tudo por conta própria, sem saber o porquê, porque ouviu falar e aí vai. Exatamente. Muito importante. Então, controle, as mulheres observem o uso de anticoncepcional, seja ele oral, injetável ou através de DIU. 2, fiquem atentos ao cortisol. É muito, muito importante. Né? Nós temos uma pandemia agora da queda de cabelo. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas de cada 10... Exatamente. De cada 10 pessoas, 9 estão reclamando de queda de cabelo. Primeiro, fica em casa, às vezes não come tão saudável quanto deveria ou poderia comer. Né? O consumo de álcool aumentou muito. Isso depleta muito nutriente. A falta de atividade física faz com que seu corpo fique fraco. Né? Não tenha uma boa... não leve todos os nutrientes que o seu corpo precisa para todos os músculos. Você se sente mais cansado, se sente mais fraco. E também o nível de estresse aumentando muito, você depleta muito, principalmente vitaminas e minerais antioxidantes, e aqueles que combatem os radicais livres gerados por esse estresse exacerbado, que é a vitamina C, a vitamina D, o selênio, o magnésio, o zinco, a vitamina A e vários outros. Então, mantém o que você precisa de matéria-prima, dá uma olhadinha no que está atrapalhando e, se necessário, procura um profissional, um médico habilitado e que conheça de reposição hormonal para ajustar o que o seu corpo não está conseguindo produzir. Mas não adianta você tratar o sintoma. Se seu corpo não está produzindo, é um sintoma. Certo? Você tem que descobrir a causa porque ele não está produzindo. Na hora que você descobre a causa e conserta a causa, o sintoma desaparece. Verdade, até porque se a pessoa começa a fazer uso e não precisa,
tem uma hora que o seu corpo vai parar de produzir, aí sim você vai precisar, vai virar dependente, Exatamente. depois nem o sintético o seu corpo vai aceitar. Vou responder aqui, tem duas perguntas, Izzy. Uma, acho que é para mim, e outra para você. Aqui Vamos está uma lá. pessoa falando, porque já subiu muito, mas eu gravei. Tinha uma pessoa perguntando, querendo saber se ela atingiu, pelo que eu entendi, ela atingiu o emagrecimento e agora ela estava com dificuldade em chegar na zona 4 e na zona 5. Tem dois fatores aí. Se ela atingiu o emagrecimento, eu suponho que essa pessoa fez uma reeducação alimentar ou então aumentou o treinamento dela. Se ela aumentou o treinamento dela, ela aumentou o condicionamento físico dela. Então, quando ela aumenta o condicionamento físico e perdeu peso, o seu coração ficou mais forte. E por isso, para fazer o mesmo esforço, a mesma intensidade, ele faz menos esforço. Um exemplo, vou dar um exemplo até de velocidade, que as pessoas não gostam, mas eu vou dar. As pessoas, na verdade, são aficionadas por velocidade, mas não é parâmetro de acompanhamento. Mas eu vou falar de velocidade que fica fácil das pessoas entenderem. Você andava a 30 km por hora, com sua frequência cardíaca lá na Z5, sua zona de intensidade Z5, então no medidor de potência. Você está lá em Z5, certo? Agora você anda a 30 por hora, na Z3, você está andando com a mesma velocidade, só que o seu corpo está mais eficiente. Então a intensidade para o seu corpo ficou menor. Se você colocasse aquela mesma intensidade, principalmente pela percepção de esforço, vou fazer uma intensidade bem forte, igual quando eu comecei, vou sofrer ali na bike. Você vai conseguir andar a mais do que 30 por hora, porque você aumentou seu condicionamento físico. Tem Então, também o outro lado, Rafa. Eu vejo muitas pessoas, principalmente quando segue alguma dieta que não foi feita para ela. Emagrecer, gente, é diferente de perder peso, tá? sim, Muitas vezes o que você consegue é perder peso. E quando você perde peso, foi o que o Rafael começou falando, você pode perder músculo. E você pode perder muito músculo. Se você perdeu peso, mas não emagreceu, não reduziu seu percentual de gordura, você diminuiu ali na balança, mais fraco. mas você ficou mais fraco. Então, Mais o que fraco. você precisa agora é recuperar esse músculo, deixar esse músculo mais forte. E a creatina, eu acho que pode ser um bom aliado nessa caminhada dela. Pode, mas só que assim, tem um porém. Se ela ficou mais fraca, se a pessoa ficou mais fraca, ela ia subir mais a frequência cardíaca dela. E ela, na verdade, agora ela não está conseguindo, ela está tendo dificuldade para subir. E era aí que eu ia falar. Ela, às vezes não, ela ganhou condicionamento físico. Então, a zona 4, a zona 5 dela mudou. Gente, o parâmetro de você pegar a sua idade e fazer aquele cálculo para saber sua frequência cardíaca máxima e depois subdividir as zonas, é um parâmetro só. Isso aí também é de forma genérica. Para a Tem que aumentar população o em geral, desafio, então. a população geral conseguir fazer, conseguir medir. Só que quando você tem um treinador, ele vai usar o protocolo certo, vai pedir avaliação e vai conseguir colocar a sua real zona de frequência cardíaca, ou de limiar de lactato, ou de potência, qualquer que seja. Então, se você melhorou seu condicionamento, a sua zona 4, a sua zona 5 também mudou. Às vezes para mais e às vezes para menos. Mas só que as pessoas ficam, não, antigamente eu botava 190 de frequência cardíaca, eu era o cara. Eu era o cara das galáxias. Mas só que agora a minha frequência cardíaca só chega a 180. Na verdade, ele melhorou o percentual dele, ele melhorou a intensidade dele, mas ele quer o número, ele acha que ele tinha que bater Aí ele 190. aumenta, tem que aumentar o desafio. Vai ter que Né? aumentar a intensidade, que ele tá diminuir. fazendo, exatamente. E vai chegar uma hora que não vai subir mais. Vai chegar uma hora que o corpo fala, epa, não vai subir mais porque você já está treinado, já está fazendo toda a força e não adianta a gente subir mais. Entendeu? E é aí que as pessoas começam a usar outros recursos. Mas nem sempre o aumento da frequência cardíaca, lá em cima mesmo, é sinônimo de resultado. E a outra pergunta, Reise, foi de Fernanda. Ela queria saber se existe algum momento estratégico, ou então o melhor momento, o melhor horário para se tomar a glutamina. Existe. E aí a gente precisa saber para que você quer. Você quer a glutamina, certo? Se for a glutamina para melhorar... eu preciso da glutamina porque eu preciso melhorar a minha imunidade. Quando você fala de melhorar a imunidade com glutamina, você fala de reparo intestinal.
né? Porque 80% das nossas células imunes são produzidas no intestino. Então, se for assim, você pode tomar de manhã em jejum, tá? A partir de 5 gramas. Já é uma boa dosagem. A gente vai de 5 até 10 gramas, dependendo da pessoa, do objetivo. Se for para melhorar, jejum. E aí pode entrar naquele shot que as pessoas gostam de fazer, de água com limão, de própolis. Pode colocar tudo junto, gente. Não precisa ficar tomando vários separados, não. Ela já está botando aqui, é para ganho de massa. O estímulo que ela está querendo fazer é para ganho de massa. Então eu ainda vou derrubar esse negócio. Então, Fernanda, vamos lá. Se é para ganho de massa, usa de noite, antes de dormir. Em torno de 10 gramas, tá? E aí, janta cedo, não come mais nada e faz essa glutamina antes de dormir. Gente, o ganho de massa na mulher você não vai perceber em um mês, nem em 15 dias. O emagrecimento você até percebe, né? Como a gente estava falando no início muito de emagrecimento. Você vê a roupa folgar, você vê o ponteiro da balança descer, o cinto apertar mais, mas a hipertrofia você não vai sentir assim, tá? A mulher leva muito mais tempo, até porque tem muito menos hormônio que estimula o crescimento do músculo, como a testosterona, que a gente já falou. Uma testosterona no homem pode chegar a 900, na mulher, se chegar a 50, a gente já está feliz da vida. Não é verdade? De forma natural, eu estou falando. Você pode se considerar uma ótima produtora. Então, a glutamina usa de noite, tá? Umas 2, 3 horas depois do jantar, quando seu estômago já está vazio, para melhorar essa absorção e ajudar nessa produção de GH, que vai te ajudar a massa no corpo inteiro, assim como você emagrece no corpo todo. É óbvio que o músculo que você mais estimular é o músculo que vai crescer mais. Mas tá, não vai. Se você ganhou 1 quilo, não vai meio quilo para cada perna divididozinho, não, tá bom? Onde você malhou mais, onde você estimulou mais, é onde vai ter maior crescimento muscular. Valeu. Outra pergunta aqui. Hoje eu tô conseguindo até ler, viu? Milagre. Aqui já travou, não sobe mais nada. Há muito tempo. Como fazer um ciclo de carboidratos para perder gordura? Deve ser aquele tipo de dieta flexível, um dia menos, um dia mais carboidrato, tipo de coisa também, né? Vamos lá, perder gordura. De forma geral, né? Porque depende de cada um, né? Se você é obeso, você vai conseguir perder até com dieta flexível, tá? Você conta aí 20 a 25 gramas de calorias pelo seu quilo de peso, você vai bater as calorias do dia que você tem que consumir para perder peso. E aí você vai baixar carboidrato, aumentar a gordura boa e aumentar a proteína, tá? Isso é uma dieta flexível, você escolhendo os alimentos. Não esqueça que uma maçã tem a mesma quantidade calórica de um brigadeiro, só que a densidade nutricional da maçã é uma e do brigadeiro é outra. A maçã faz um bem para o seu corpo e o brigadeiro faz um mal para o seu corpo. Isso não quer dizer que você não possa comer ou a maçã ou o brigadeiro de vez em quando, tá? E para fazer o ciclo, geralmente o que é que a gente faz? A gente vai reduzindo o carboidrato e a gente vai fazendo o ciclo das estratégias nutricionais. Não é só ciclo de carboidratos, tá? Ciclo de carboidratos a gente faz muito para atleta, que, por exemplo, no período de descanso eu baixo bastante, no período de treino eu coloco mediano, depois eu baixo de novo, que é para ele treinar na raça, na força, e aí no período de competição, pré-competição, a gente solta, a gente libera, que é para o corpo ficar em festa e você conseguir ir mais além. Né? Isso é ciclo de carboidratos que a gente faz, mas para o ciclista, para o corredor, nadador, ou outro atleta que utilize muito carboidrato como fonte de energia. Para o emagrecimento somente, se você não é atleta, você vai baixando aos poucos. Começa retirando açúcar, retirando todos os tipos de farináceo, porque eles são carboidratos puros, tá? Seja farinha de trigo, farinha de arroz, polvilho. Gente, eu vejo muita receita low carb na internet. Quando eu vou olhar, é cheia de polvilho. É uma mistura. Polvilho doce, polvilho azedo. Gente, polvilho nunca foi low carb. Polvilho é amido puro. Eu fico indignado aqui. Eu converso com a Luciana, minha esposa, que tem vários canais no YouTube, canal aqui no Instagram, falando sobre alimentação low carb, então alimentação fitness. Aí quando você vai ver a receita,
Aí tem lá creme de leite, leite de coco, aí depois vai vir polvilho azedo, farinha de não sei o quê, farinha de não sei o quê. Eu falo, gente, quanta farinha? Isso aí nunca foi low carb. Não é mesmo. É porque ou as pessoas então, têm a caloria lá em cima. Tá resolvido. Não é? Enganação. Aí bota o nome. Pão proteico. Pão super proteico. Aí eu falo, beleza, poxa, deixa eu dar uma olhadinha. Aí quem entende só um pouquinho já fica abismado. Imagine você. Exatamente. E aí os pacientes vêm na internet e mandam para mim. Eu disse, e aí eu tenho que explicar, comem. gente. Nutricionista na internet passou na dieta, eu vou comer. Bota pipoca, bota manteiga, bota sal, bota... Entenda uma coisa. Quando você está no seu peso que você quer, quando você está com o corpo que você quer, você pode utilizar dessas receitas no seu dia a dia. Você consegue manter o seu peso. Você tem um lastro, né, Reise? Exatamente. Não adianta se você quer, se você precisa emagrecer, você ficar inventando muito. É o básico que funciona. Tá? Se você come muito doce, você tem que parar de comer muito doce, mesmo que seja doce fitness. A minha pior raiva é esse nome, doce fitness. Porque o povo acha que porque é fitness, é low carb, é zero açúcar, pode sair comendo em demasia. Você quer ver a pior porcaria do mundo? Chocolate zero açúcar. Chocolate diet. Ele tem uma quantidade de gordura hidrogenada tão grande que não compensa você comer. É melhor você comer o chocolate normal. Fora então, que dá pico de insulina também, né? Pelo sabor doce. Exatamente. E o que é que acontece com o pico de insulina? Se você tem pico de glicose, você faz pico de insulina, você leva a gordura para o fígado não tem onde gastar, armazena na sua região abdominal. Então, a famosa barriguinha, a pochete, é uma insulina descontrolada. Precisa consertar essa insulina. Muitas vezes o emagrecimento demora porque a gente precisa consertar os hormônios. Era o próximo hormônio que a gente ia falar, sobre a insulina. A insulina é um hormônio e ela é importante para todo mundo, não é só para quem é diabético saber como é que anda a sua insulina, não. Todos nós, porque ninguém vira diabético da noite para o dia. Primeiro você fica pré-diabético, primeiro sua glicose começa a subir, sem ter nenhum diagnóstico. Depois você tem uma hemoglobina glicada no limite para o diabetes. Isso é uma pré-diabetes, a gente gosta mais de chamar de resistência à insulina. O seu corpo não está dando conta da quantidade de carboidratos refinados que você está comendo. O seu pâncreas está sendo levado à exaustão. Se você manter isso por muito tempo, você se torna diabético e com certeza você vai ganhar peso. Tá? Outra coisa, Reise, ficou pé da vida também. Tem muito médico ortomoleculares por aí, daqui a pouco eu vou querer me bater, receitando insulina para pessoa não diabética, pensando no emagrecimento. Aí a combinação perfeita para dar merda, falando assim, a combinação perfeita para dar merda. Porque o cara vai estar lá com a dieta hipocalórica, e ainda vai estar fazendo, ele nunca teve problema, o açúcar dele sempre no nível normal. Certo? A glicemia dele é normal. E aí bota para tomar metformina. Meu amigo, você está botando a pessoa para ficar hipoglicêmica. Por isso que ele está emagrecendo. Agora, numa dessa, ele apaga e morre. A metformina, Rafa, ele tem outra ação. Ele ajuda no emagrecimento, por quê? O que é que acontece? A metformina... Mas depende também da dose, né? Ou o Glifage XR, que hoje é o mais utilizado. Sim, Glifage é o mais utilizado. A metformina normal, ela tem duração de 4 horas. E qual é a ação dela? Ela evita o nosso fígado, assim como o nosso músculo, ele guarda lá uma quantidade de glicogênio hepático. No músculo é glicogênio muscular e no fígado glicogênio hepático. E ele vai liberando esse glicogênio hepático durante o dia ou durante a noite. No momento que ele acha que você precisa, no momento de estresse, que muitas vezes você não precisa, e esse fígado fica liberando. A metformina, ela tem o poder de evitar que o seu fígado libere essa glicemia, esse glicogênio, esse açúcar que está ali armazenado na sua corrente sanguínea. Funciona para o emagrecimento? Funciona. Principalmente se você não estiver comendo igual uma draga, porque aí você não vai ter, além de você estar cortando a alimentação, você vai ter menos glicogênio hepático na sua corrente sanguínea, você vai ter menos insulina circulando. Tá? O Glifage XR, ele só tem uma liberação lenta, igual aquela cafeína que a gente falou de liberação lenta. O XR é justamente isso.
Enquanto a metformina normal, ela tem 4 horas de duração, o Glifax XR, ele tem 8. Né? E aí tem de 500, seria... de 800. Eu não indico para ninguém para emagrecimento, certo? Porque tem outros, vamos dizer outros assim... meios, outros mecanismos que a gente possa usar, né? É muito risco. É muito risco, né? Era isso que eu queria dizer. Não que não funcione, né? Que eu sei que funciona, mas baixa é muito perigoso. Baixa ácido fólico, né? O uso prolongado. Tem outra substância também que está muito usando agora, que é uma aplicação que dá na barriga, sem ser insulina. Diga aí, Reise, se lembra? Eu vou lembrar. Ozempic? Não lembro. Se eu lembrar, Victosa, Saxenda. Victosa. Né? O Victosa e o Saxenda é a mesma substância, é da Sanfona Aventis. É uma que a gente chama de liraglutida. Tá? Como é que ela funciona? O Victosa foi criado para diabéticos. Ela vai de 0,6 a 1,8 a dose. E aí o diabético toma, inclusive eu já fiz o teste em mim com Victosa e o bicho funciona. Só que assim, o efeito é porrada. Você tem diarreia, você tem náusea, você fica enjoado, então você não come. É para tirar o seu apetite. Não tem nada, não pode passar o bolo de chocolate mais lindo na sua frente, você não sente vontade de comer, porque tudo te dá vontade de vomitar. É meio que você fica doentinho, sabe? E aí descobriu-se que assim, claro, no diabético baixa a glicemia. Se ele não come, né? Então descobriu que isso se faz emagrecer. Aí o mesmo laboratório lançou o Saxenda, só que com a dose muito maior. O Saxenda vai até 3. E aí o médico faz o esquema 3.0 para ir aumentando semana a semana. Tá? Você começa com 1.2, vai para 1.6, 1.8, e aí na terceira semana você está com 3.0. Ajuda no emagrecimento? Ajuda, mas é alguma coisa momentânea que precisa muito do acompanhamento do profissional e de uma reeducação alimentar, ou de uma educação alimentar. Porque não adianta você querer reeducar quem nunca foi educado. Né? Então, você precisa entender o que é o alimento, o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato, para você conseguir comer, e comer bem. O outro que está se usando muito é uma dobradinha, Ozempic com Venvance. Isso aí eu digo que é uma bomba relógio no seu corpo. Né? O Venvance, ele foi criado para pacientes com déficit de atenção, é para dar foco. Né? E o Ozempic... Estava estudando sobre o Venvance essa semana. Maria. Pois é. É igual cocaína. É igual cocaína. Exatamente. Ele não é que pode causar dependência, e causa, né? Não é que o remédio seja ruim. As pessoas estão usando para o objetivo errado. Vamos deixar isso bem claro. Que aqui ninguém está dizendo que quem precisa... parecendo que usou cocaína. Já fica doida, né? Ninguém está dizendo aqui que tanto Saxenda como Victosa, como Ozempic é ruim. O ruim é as pessoas usarem para fins errados, né? Como estão usando, fazer dobradinha, juntar 2, 3. Né? Eu pego o paciente juntando 2, 3. A perda de massa muscular com o Ozempic é tão grande que você emagrece, mas o seu braço fica uma sanfona assim de tão mole, porque você perde muito músculo. E já tem estudos mostrando que pode causar pancreatite, que é uma doença que pode te levar a ter um diabetes depois, porque é uma inflamação do pâncreas. A longo prazo causar sarcopenia. Se está perdendo... Né? Aí não vale a pena. Aí, né? o que é que quando o meu paciente chega tomando, o que é que eu oriento? Tá tomando, tá fazendo com prescrição médica? Vamos fazer, vamos acompanhar, mas vamos fazer por X tempo, vamos adequar a dieta para que você perca, mas perca gordura, para que quando você tenha vontade de comer, você coma a coisa certa, né? Ou mesmo sem vontade, porque às vezes você fica o dia todo sem vontade de comer, e aí às vezes, tô sem vontade de comer, pega um pão ali e sai mastigando. Que nutriente quebra aquele jejum com uma comida que não vale a pena. A pior coisa, exatamente. Mas assim, as medicações que a gente tem para emagrecimento, elas funcionam, mas tem que usar da maneira correta. Se você usa um Ozempic hoje custa R$800 a caneta. Imagina. Tá? Não é barato.
Você consegue manter isso por 2 meses, você vai perder um peso. Só que se você não fizer a educação, a reeducação alimentar, em um mês você ganha tudo que você perdeu. Lá se for embora seus R$ 1.600, mais alguma coisa, né? E ainda vai ganhar os seus músculos e ainda vai ganhar muito mais gordura, porque baixou demais o seu metabolismo. Perfeito. Valeu, Reise. Vamos 2 perguntas, acho que dá tempo aqui. Uma é para mim, a outra eu passo para a Reise. Uma pessoa aqui, foi até por agora, deixa eu ver aqui que sumiu, perguntou sobre o uso daqueles suplementos milagrosos que fazem a pessoa perder peso. Na verdade, ela quer saber, resumindo, sobre o efeito sanfona, porque a pessoa, ao engorda. Aí envolve tanta coisa, questão hormonal também, que é o título da nossa... Depende muito do suplemento. A gente usa muito, eu sou especialista em fitoterapia e eu uso muito fitoterápicos no emagrecimento. E fitoterápico, gente, ele não vicia. Não, mas pense como ela escreveu aqui, aquelas bombas milagrosas que vai emagrecer a gente e depois a gente volta a engordar. É por causa do déficit calórico excessivo, que a pessoa faz dieta super restritiva, né? Falta de treinamento inadequado. Também a questão hormonal, que quando faz uma hipocalórica dessa, você fica acabada. É porque as pessoas pensam, Rafa, que quando você toma algum suplemento ou algum medicamento e você para de tomar, você vai. Aquela falta do medicamento vai engordar tudo de novo. Não é assim. Se você toma a bombazinha, mas é uma bombazinha bem prescrita, uma bomba bem feita, uma bomba com acompanhamento correto e adequado e você emagrece. Depois, mesmo sem a bomba, você tem que manter sua alimentação equilibrada, sua atividade física. E esse é um dos motivos que, com bomba ou sem bomba, as pessoas ganham peso de novo, mesmo depois de emagrecer. Porque faz aquela dieta com o tempo. Isso aqui é até o fim do ano, até o São João. Perdi os 10 quilos que eu queria. Volta como se não houvesse amanhã. Vai ganhar o mesmo peso, gente. E você está ficando mais velho, seu metabolismo está diminuindo, você não está fazendo mais exercício, você está mais estressado. Tudo isso contribui para você ganhar peso. Então, não é deixar de tomar um suplemento que faz você ganhar peso. Você deixar de tomar um suplemento que podia estar te ajudando ou te segurando no ganho de peso e continuar comendo como se não houvesse amanhã, sem fazer atividade física, com os níveis hormonais totalmente descompensados, testosterona baixa, estradiol alto, progesterona baixa, que causa muito inchaço, muita TPM, nível de cortisol lá nas alturas, insulina totalmente descontrolada. Então, todos esses hormônios, eles são importantíssimos, tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa muscular. Mas eles só vão te ajudar, eles só vão ser seu aliado se eles estiverem bem equilibrados. Bora aqui para a última. Essa aqui foi a Luciana que perguntou. Eu até gostei da pergunta. Que eu faço uso dela. Vamos ver agora se eu estou sabido ou não, viu, na nutrição. Meu Deus. Vamos. Uso da gelatina, Reise, para poder dar aquela enganada no sabor de doce. Sabe aquela pessoa que gosta de comer doce? Eu gosto de comer tudo, mas também doce está no meio. Então, de noite, assim, dá uma vontade. Eu falei, meu Deus, eu tenho que comer um doce aqui agora. E aí eu faço uso da gelatina. Um potezinho assim pequeno. Às vezes, não é a última refeição, no meio da noite. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Acabar aqui a live, eu vou trabalhar no computador, vou pegar uma gelatinazinha. No final da noite, antes de eu dormir, vou comer ainda a proteína. Mas essa gelatina, vamos supor que estivesse pensando em emagrecimento. Vai me atrapalhar muito, vai gerar pico de insulina, existe algum sabor que eu possa escolher, tem que ser diet, tem que ser normal. E continua vamos lá. Eu não gosto da gelatina, desculpe, Rafael. Não, pode falar, sim. Toda que a gente tem hoje é sintético. É tudo. Aquela cor, artificial, né? É totalmente artificial. Aquela cor, aquele aroma, o emulsificante, o gelato, é tudo artificial. O adoçante nas diets são todos artificiais. O açúcar que tem que não é diet. Então, o que é ruim nisso? Você está viciado no doce, vai continuar viciado no doce. Seja ela diet ou não, porque tem sabor doce. O que é que eu ensino para os meus pacientes? Agora eu vou contar um segredo para vocês. A fazer uma gelatina mais funcional. Você compra aquela gelatina sem sabor,
porque ela não tem corante, nem açúcar, nem adoçante. E você mistura com suco de fruta concentrado que você gostar. Do mesmo jeito que você faz água quente com água fria, né? Você dilui ela só num pouquinho de água quente e a mesma quantidade de água fria você coloca um suco concentrado. Então você faz de abacaxi, de morango, de uva, de kiwi. Verdade. E Fica aí bem mais deixa... natural, né? Exatamente. Aí você vai adoçar com o que você quiser, né? Você vai controlar a quantidade desse açúcar. Você pode, ao invés de bater todo o suco, cortar, por exemplo, se for de morango, corta os pedacinhos de morango e joga dentro. Você vai estar comendo algo com mais de nutriente, né? Menos doce. Hoje meus pacientes fazem muito sem colocar nem xilitol, nem stevia, nem nada, já acostumaram. Tá vendo que nessa live todo mundo aprende? Não é? Já estou aprendendo. Eu chamo de gelatina funcional, porque é uma gelatina mais inofensiva. Ah, tem a gelatina sem sabor? Tem, mas não tem aquele tanto de conservante, aquele tanto de aromatizante, corante, que, por exemplo, para crianças, gente, não dê isso para crianças nunca, principalmente crianças autistas, Asperger, com déficit de atenção, com TDAH. E aquele corante é altamente tóxico, altamente neuroinflamatório para o cérebro dessas crianças. Então, elas não podem consumir. Você pode lançar mão desse artifício de fazer com suco de fruta que o seu filho vai gostar. De manga fica uma delícia. Valeu. E são coisas que a gente tem em casa. Pronto. Gostei da dica, já está anotado aqui. Hoje mesmo já vou olhar ali a gelatina e não vou usar. Olha, uma proposta, Reis. Vou usar não, eu sou certinho. Fazer o seguinte, a galera está perguntando agora, está chegando já no final da live, gente. Já passou até do horário, na verdade. Eu ia fazer uma proposta aqui para a Reis, ao vivo. Terça-feira que vem, a gente mudava o tema da nossa live, que a gente já tem tudo programadinho. Eu acho que ainda tem um tema lá programado, não sei. É só o da semana passada, mas vamos lá. Pronto. A gente mudava e fazia aquela live que a gente estava pensando em fazer, de perguntas e respostas ao vivo. A gente senta aqui e a galera vai perguntando. E a gente tenta ser breve, curto na resposta, bem direto. Tipo, o whey ajuda no desempenho? Sim. Para hipertrofia, para emagrecimento, ajuda, tal. L-carnitina pode com betalanina? Pode usar sim, os dois juntos, não vai interferir. Topa fazer? Bora, já está marcado. Pronto. Agora precisa que todo mundo mande as perguntas, né? Isso. Terça-feira, quem quiser já vai mandando a pergunta agora durante a semana, a gente vai divulgar também, vou fazer uma divulgação legal, esse também, e vai perguntando aqui também durante a live. Agora sim, gente, quem perguntar, a gente vai ser direto, a gente vai falar na lata. Então, como eu perguntei para a Reise da gelatina, a Reise falou, Rafa, desculpe, mas não presta. A gente vai falar isso, então você que tem medo de ouvir a verdade, e que às vezes fica contratando uns treinadores ou outras pessoas que ficam rodeando para falar, para poder te enganar, a gente vai te falar a verdade. Então, venha preparado para tomar umas sandalhadas aí. Não, Reise? Então, pronto. Terça-feira, combinado, 19h30, a gente volta aqui para a nossa live. Gente, o horário já estourou totalmente. Vai ser pergunta e resposta, tudo direto. Tá certo, Reise? Gostaria de agradecer você de novo, mais uma vez. Obrigada. Quem quiser falar com a Reise, gente, vai lá no Instagram dela, tem o WhatsApp, lá tem um link, você vai direto para o WhatsApp, manda direct. Se você esquecer dela, fala comigo que eu te lembro. Eu e Reise é uma parceria super forte. Então, precisou de um treinador? Fala com o tio Rafa. Precisou da Nutri? Fala com o Reise Cunha que a gente ajuda. E eu adoro essa interação. O pessoal sempre vai no Insta, pergunta dica de suplemento. Suplemento o pessoal pergunta muito o que pode, o que não pode, se pode misturar, se pode usar porque tem isso. Não me importo de responder, tá certo? Só não tenho como fazer prescrições dessa forma. Mas tirar as dúvidas de vocês, estou sempre à disposição. E agradeço muito por vocês estarem aqui mais uma vez. Um beijo. E até terça-feira com nossa live de perguntas e respostas. Valeu, gente. Valeu, Reise. Vou só me despedir aqui, lembrando que tem lá no link da minha bio, tem um programa de treinamento do zero ao pódio e o grupo de desafio. Tá valendo. Você vai lá, clica, eu posso te treinar, ou então você pode parar de gastar uma fortuna com o treinamento e aprender a montar o seu próprio treino. Tá certo?
Quem quiser, vai lá no link da bio, aperta e show de bola. Forte abraço, galera. Beijo, Rezinha. Até mais. Tchau, tchau.